A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Amigos do Futebol em Rede, entrevista aqui na AltV, também para as redes sociais do Futebol em Rede. Hoje um convidado muito especial. Aliás, a gente tem tido muita sorte, muitos personagens especiais falando de futebol, contando a sua história e a gente também revendo grandes e velhos amigos, não tão velhos assim, né? Porque estou notando que o convidado de hoje parece que saiu do vestiário depois do jogo e vai para o jogo novamente. Que coisa, viu, Seródio? Só eu que fico velho, Fábio Seródio. É verdade. Esse convidado que os senhores estão vendo na tela, ele tem um pouquinho menos da minha idade, a gente nasceu no mesmo ano. Esse senhor é o senhor Bernardo Fernandes da Silva, pai do Bernardo Júnior, que joga hoje na Inglaterra, um dos grandes volantes do futebol brasileiro, teve uma rápida carreira, a gente até vai falar sobre isso, como dupla sertaneja com Careca, mas uma figura muito legal, Quartarolo. Um cara que tem história no Corinthians, no Bayern de Munique, passou pelo México, pelo Japão, vários clubes, inclusive o seu Santos. Pode fazer a primeira pergunta para o homem, Quartarolo? Poxa, que diferença. Bom, primeiro que é muito bom ver o Bernardo de novo. Eu acho que estou ficando velho, viu, Seródio? Eu lembro de um jogo na Vila Belmiro, estava jogando Marília e Santos, o Neuri era o técnico do MAC, do Marília. Aí foi 2-2, adivinha quem fez o segundo gol quase em cima da hora? O Bernardo. Aquele volante foi para a área, veio o lançamento, escanteio. Se eu me lembro bem, foi um escanteio. Aí eu falei, ô, Neuri, esse moleque, esse grandão aí, esse gol dele já estava encalacrado fazia um tempão. A gente estava treinando, agora deu certo. Tinha ele e o Guilherme, dois grandes jogadores. Aliás, o time era muito bom. Ô, Bernardo, é claro que você deve se lembrar disso também. Eu estava na Vila. O Fábio Seródio fica bravo quando eu falo eu estava lá, é que eu faz tempo que estou na estrada. Eu estava na Vila aquele dia, parece-me que foi um sábado à tarde. É muito bom te rever, cara. Como é que você está? E fale até um pouquinho desse jogo aí, desse gol de cabeça contra o meu Santos, ô Bernardo. Bom, obrigado. Prazer estar falando com vocês, Seródio, Quartarolo. Foi um prazer imenso. E há bastante tempo que eu não vejo vocês. Eu sou um assíduo ouvinte de rádio, eu adoro FM, então, principalmente a Jovem Pan, é uma rádio que eu ouço muito, né, que vocês trabalharam lá, então, para mim é um prazer imenso estar aqui falando com vocês depois de tanto tempo. Bom, esse jogo da Vila foi um jogo assim, memorável, que eu não me esqueço, foi um cruzamento, como você falou, um escanteio, e o goleiro, nessa ocasião, era o Newton, até. Ele estava jogando nesse dia e eu fiz um gol na Vila Belmiro que até hoje eu me recordo. Eu não me recordo muito bem do jogo, como foi. Eu me lembro desse jogo, porque o ônibus do Marília estragou na estrada, a gente saiu de manhã para ir jogar à tarde, tínhamos de madrugada para jogar à tarde em Santos, então o ônibus estragou. Depois teve que arrumar o ônibus não arrumou, teve que vir outro ônibus. Então, foi um jogo cheio de dificuldades para a Marília, né, e para nós jogadores da época, mas depois foi muito prazeroso, porque fazer um gol no Santos, fazer um gol na Vila Belmiro, que é um estádio histórico, mundialmente falando, para mim foi motivo de muita felicidade, né? Então, com situações como essas, esse gol no Santos, depois uma partida contra o São Paulo, no Bento de Abreu, uma partida contra o São Paulo no Morumbi, contra o Corinthians, foram situações que me credenciaram depois a chegar no São Paulo, né, num grande clube brasileiro. E depois desse momento raiz, né, quebrando na estrada, para jogar, o Marília, se eu não me engano, foi até rebaixado quando surgiu o Bernardo, Careca e tudo mais. Bernardo foi para o São Paulo Futebol Clube. E lá, o Bernardão conseguiu fazer história em várias oportunidades. Ele foi campeão brasileiro, aliás, 2 vezes campeão brasileiro, foi 2 vezes campeão paulista, um cara que chamou muita atenção, porque era tecnicamente muito bom, além de ser alto, forte, e tinha uma personalidade,
Tem curso para personalidade para jogador de futebol, Bernardo? Não, não tem não, não tem não. Eu acho que isso é da pessoa. Acho que você nasce com uma personalidade já. Acho que você desenvolve a sua personalidade, mas eu acho que tem muito do DNA, sei lá, daquela coisa que vem do sangue, né? O meu pai é uma pessoa um pouco parecida comigo, é um cara de muita personalidade, era um matuto da roça, mas ele jogava futebol, a gente morava na fazenda. Eu nasci em São Paulo, nasci na Zona Leste, mas depois eu fui, ainda com 3 anos, eu fui para o interior, para a região ali de Franca, né? Eu digo Franca porque é a cidade mais próxima ali conhecida, mas era minha cidade, a fazenda onde eu morava, pertencia ali à região de Itirapuã. E aí depois eu voltei com 6 anos para São Paulo e voltei com 10 anos para o interior também. Então, meu pai morava numa fazenda, ele jogava nesse clube, ele já tinha esse temperamento. Então, acho que é coisa que você vai pegando um pouco de sangue, um pouco de você ver alguns comportamentos, né? Então, eu acho que muito do meu sucesso, do pouco sucesso que eu tive, acho que deve-se um pouco a minha forma de ser, o meu jeito do caráter, e também eu acho que o profissionalismo também. Eu acho que acho que o profissionalismo foi uma das grandes razões de eu ter chegado onde cheguei. Eu me considerava um bom jogador, um cara muito dinâmico, de muita raça, não me julgava, nunca me julguei tão técnico, mas acho que a personalidade, a vontade de vencer, a raça, assim, acho que eram as minhas principais características. Então, eu acho que não tem curso, você nasce com aquilo. Acho que de alguma forma até pode ser desenvolvido, mas acho que é mais da personalidade de cada um mesmo. Agora, Bernardo, você é de uma época, e eu posso falar que eu acompanhei bem a sua carreira, e você foi um ótimo jogador de futebol. Você não foi bom, você foi um ótimo jogador. Tanto é que você foi evoluindo. Porque hoje aparece, às vezes, algum jogador. Vou dar um exemplo. Esse Gabriel Menino, que está no Palmeiras, foi para a seleção. Ele é um ótimo jogador, tem um grande potencial. Mas se daqui a 2, 3 anos ele continuar jogando o que joga hoje, já não vai servir. Tem que evoluir junto com a profissão. E você foi subindo. Chegou à seleção brasileira, foi jogar no Bayern, ou seja, e sempre foi um jogador muito respeitado pelo que você jogava e pela maneira como você se impunha. Você é de uma época, Bernardo, que o jogador tinha vergonha de perder, né, Bernardo? São tempos totalmente distintos, né? Assim, é difícil comparar, é complicado comparar as épocas, porque tudo mudou muito, a tecnologia, a forma de preparação física, a maneira de se jogar mudou bastante. Mas o ser humano mudou no real, na realidade. Então, eu acho não, coisas que o Bernardo se ocupava na época de Marília, por exemplo, na categoria de base, eu me ocupava lendo, aprendendo música, ou batendo papo, dialogando com os meus companheiros. Hoje a gente sabe como os jovens vivem, os jogadores fazem, os meios de comunicação, muito tempo perdido em rede social, mas tudo porque o tempo de hoje é assim, né? Então, eu acho que o ser humano está piorando, ele está deixando de evoluir até culturalmente, porque hoje ele não tem que pensar por ele mesmo. Tudo é muito fácil, a tecnologia te provém. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais negativas que tem. Então, por um lado, essas coisas te ajudam muito, né? Porque solucionam seus problemas de forma muito prática e precisa, né? Mas você deixa de viver a vida como ela é, de tentar errar, de tentar dar certo, de você apurar os seus instintos, né? Então, você tem que tentar algo para ver se ia dar certo, você tem que experimentar. Não, agora você faz uma conta, vai no Google e você tem a resposta ali que é muito precisa. Então, eu acho que esse é o aspecto que conta muito, que não te exige pensar nada, e isso atrapalha. Eu acho que um dos grandes problemas da cadeia é esse, é a questão de hoje você ter os problemas se resolvem aí com 2 cliques que você dá numa máquina, num celular, etc.
Bernardo, você fez história, viveu uma época de ouro no São Paulo. Você foi campeão brasileiro de 86 naquele jogo contra o Guarani em Campinas. Eu estava lá. Eu também. Você foi em 91 contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Eu estava lá. Você foi campeão paulista em 87, em cima do Corinthians. Eu estava lá. Você também foi campeão paulista contra o São José em 89. Eu quero que você fale um pouquinho a respeito dessa sua história no São Paulo, porque um cara que passou e levantou tantos títulos como você levantou no São Paulo, fez história, cara. E hoje em dia a gente está tão carente de grandes ídolos. Você é um grande ídolo do São Paulo também. Então, eu acho que acho que tudo é o que eu disse há pouco. Os tempos mudaram muito. Então, hoje você não joga mais por amor à camisa, ou você se sente obrigado a fazer 2, 3 campeonatos para depois alguém falar que você é um craque. Hoje você falou do Gabriel Menino. Ele jogou 5 jogos, já taxaram ele de craque. Então, antes, você tinha que jogar 1, 2 campeonatos, ser campeão para alguém te taxar de craque. Ou tinha muitos craques, eram muitos os jogadores que se destacavam, eram realmente diferenciados. Eu acho que hoje está tão escasso o craque, o cara fora de série, que acho que a imprensa, desculpa até falar isso, mas vocês são da imprensa, mas acho que a imprensa é uma das maiores culpadas, porque basta o cara estrear, ele faz 2 jogos, a imprensa já taxa ele como craque. Depois ele faz mais 3 jogos ruins, ele não é mais craque. Ao contrário de antigamente, você tinha que ganhar títulos, você tinha que disputar 2, 3 campeonatos e realmente fazer diferença, e aí sim você era taxado de craque. Então, eu cheguei no São Paulo quando eu saí do Marília, né? Vocês falaram aí que o Marília tinha sido rebaixado. O Marília foi rebaixado e eu pude escolher o time para o qual eu queria ir, porque eram 6 clubes que me queriam. E depois, quando eu estava no São Paulo, eu poderia ter ido para o Barcelona, eu podia ir para o Napoli, eu podia ir para Lazio, e eu acabei indo para o Bayern de Munique. Então, tinha assim, vários clubes para eu poder escolher o clube que eu quis ir. E, na época, como eu não conhecia nenhum desses clubes, porque eu não tenho... Comparando eu e o meu filho hoje, o que a tecnologia te proporciona. Você fala em Barcelona hoje, você fala no Brighton, que é onde meu filho joga, várias pessoas conhecem. É um time pequeno, um time porcaria, digamos assim. Mas todo mundo conhece. Na época, eu não sabia quem era o Bayern de Munique. Então, eu fui para um lugar onde eu não conhecia. Hoje, isso é uma coisa impossível. Você pega uma criança de 8 anos, ele sabe quem é o Arsenal, quem é o Bayern, quem é o Brighton. Até o Brighton eles conhecem. Então, eu acho que a questão é essa. Você, primeiro, estão taxando jogadores talvez normais ou que ainda não provaram nada como craque, e depois as coisas acontecem estão acontecendo muito rápido, né? E eu acho que esses jogadores também não estão preparados para que as coisas aconteçam de uma forma tão rápida assim. Ô Bernardo, você jogou em times maravilhosos. Eu tenho uma frase que eu não gosto de usar muito, porque é isso que você falou. Nós, da imprensa, eu trabalho aqui na UTV, nas redes sociais e no Futebol em Rede. Eu e o Seródio temos outro programa também. Trabalho em rádio FM e trabalho também na Fox. E a gente trabalha com futebol, né? Então, se você começar a desqualificar muito o jogo ou o jogador, ou seja, no fim é seu produto. Então, eu entendo o que você falou. Às vezes, a imprensa precisa de uma manchete, né? Eu acho que não tem que desqualificar, mas eu acho que existe o bom, o médio e existe o craque. Sim, então, sim. E hoje tá na moda. O jovem, lançou o jovem, ele já é o craque. É bom. Já é a promessa. Isso é a imprensa que cria. Depois, da mesma forma que ela cria, ela também já destitui. Ela te coloca e te destitui depois de 3, 4 rodadas que você não... O Igor Gomes, por exemplo, era craque até outro dia. Agora o Luan já foi craque. É complicado. Então, eu acho que até para vocês era mais fácil antes, porque tinha realmente muitos caras e os caras jogavam por vários anos. Então, você tinha a certeza que aquele cara era craque porque, por 3 anos seguidos, ele ganhou. Ele se manteve ali como titular de um clube importante. E você sabia que a cada ano, como eu vim do Marília,
veio o Wilson Mano do 15 de Jaú, veio o Catanossi de outro, tinha o Regis, tinha o Tozinho no Guarani. Eram jogadores que iam ali e ficavam por 4 anos, 5, sendo chamados de craque. Não é que chamavam ele de craque nos 3 primeiros jogos e depois o cara não fazia mais nada. Então, eu entendo que não é desqualificar o produto, eu acho que eu vejo também muita crítica, que ela não nem é crítica, é falta de respeito. Então, eu acho que nem ao céu, nem ao inferno. Eu acho que tem que ter um meio termo e de certa forma, é a imprensa quem move toda essa cadeia, porque é ela quem é capaz de influenciar a maioria dos telespectadores. Então, se você falou que é craque, um montão de gente vai seguir aquilo que você está falando e vai encarar como craque, né? Então, eu acho que esse é um cuidado que, principalmente, a imprensa deveria tomar, porque no momento que ela chama o cara de craque, está fazendo bem, mas depois ela já começa a desqualificar ele porque ele não está rendendo nada, né? Então, eu também te entendo. Não, e até eu ia complementar, viu, Cerone? E já você faz as 2 perguntas seguidas, porque eu tomei essa sua, eu ia até complementar. E eu, de vez em quando, uso a seguinte frase: tem muito jogador ruim jogando junto. Porque antes tinha pé duro também, mas a maioria sabia jogar. Hoje tem uma minoria que joga e o resto estão correndo futebol e não jogando futebol. E eu queria fazer uma pergunta para você, porque o Cilinho foi um dos maiores técnicos mais geniais que eu vi trabalhar. Você trabalhou com o Cilinho, certo? E a gente às vezes brincava, diz que o Cilinho falava assim: Bernardo, pega a bola e dá pro Pita. Ele resolve. Como é que era isso? Bom, o Cilinho, assim, engraçado, começou a minha história com o Cilinho, começou em Marília ainda, né? Eu fui um jogo Marília em São Paulo, às 11 horas da manhã, no Bento de Abreu, e se jogasse um leão ali, eu pegava o leão e não queria saber. Eu estava dando a minha vida para poder sair do Marília. E numa jogada, eu dei um carrinho no Sidney e fomos parar, quase eu e o Sidney, dentro do banco do São Paulo. E aí eu caí, saí para levantar, o Cilinho falou: calma, Bernardo, já falei com o seu Durval, tá tudo certo. O seu Durval é meu pai, né? Já falei com o seu Durval, tá tudo certo. E aí depois cheguei no São Paulo. A primeira conversa que eu tive com o Cilinho foi em Campos do Jordão, que a gente chegou e já fomos fazer a pré-temporada. São Paulo fazia pré-temporada em Campos do Jordão. E aí ele me chamou depois de um treino físico para conversar. Aí ele falou: eu queria que você me falasse como é que você gosta de jogar. Eu falei: seu Cilinho, o meu forte é marcar. Ele falou: terminou a conversa, vou te mandar de volta para Marília. Falei: pô, mas que... Aí chamei o professor Bebeto. Falei: professor, o Cilinho me falou, falei isso para ele me falou isso, falou que é para eu voltar para Marília. Não, calma, Neguinho, fica tranquilo que ele vai só te... Isso daí foi só para te assustar, mas ele fica tranquilo. Mas eu achei que ia voltar para Marília. Então, assim, o Cilinho foi o treinador mais genial que eu conheci. Eu trabalhei com diversos treinadores aqui e fora do Brasil. Eu não conheci nenhum tão genial como ele. Ele era um cara que ele estava muito à frente do tempo dele. O que fazem hoje ele já fazia lá atrás. Os laterais que apoiam, o volante que entra na zaga, a superioridade numérica nos setores, o ala. Então, ele dizia para mim o seguinte, que eu tinha que ter 3 jogadas. Com essas 3 jogadas, eu ia para a seleção brasileira. Ele fala: você vai para a seleção brasileira, vai comprar uma Mercedes e as loiras vai ficar tudo em cima de você. Com essas 3 jogadas. Ele falava: olha, se o Pita ou o Silas vier, você dá no pé deles. Se eles não vierem, você dá a bola no Zé Teodoro. E quando a bola estiver no Zé Teodoro, o Silas vai abrir, aí vai abrir um corredor para você. Você entra nesse corredor que você vai sair na cara do gol. Então ele falou: com essas 3 jogadas você vai para a seleção. E era o que acontecia. Então, ele era tão genial que ele dava os treinos dele. Os treinadores hoje falam de espaço reduzido. Ele dava coletivo dentro da grande área. 24 jogadores dentro da grande área. Aí, toda quinta-feira tinha o treino tático, que todo mundo odiava o treino tático, mas depois, quando nós começamos a entender que o segredo do sucesso daquele time, isso a gente via nos jogos, a facilidade com que as coisas aconteciam, vinham tudo do automatismo que a gente adquiria no treino tático.
Então, ele começava o treino tático como basquete, com a bola na mão. O Gilmar pegava a bola com a mão, dava no Zé Teodoro, dava no outro, dava no Nelsinho. Ele primeiro treinava o treino com a mão, tipo basquete. Depois ele punha a bola no chão e ficava. A gente repetia aquilo por horas. Depois com movimento. Depois com movimento, adversário estático. Depois com movimento, adversário já em movimento. Chegava no jogo, aquele automatismo foi o que proporcionou o sucesso do São Paulo por vários anos. Tudo coisas criadas por ele. Fora o que ele estudava o adversário, ele já tinha esse hábito de estudar o adversário, ver o ponto fraco, quem era o ponto fraco, e você tinha que insistir até que aquela situação desse certo. Depois que aquela situação deu certo, aí ele colocava um outro esquema de jogo. Teve um jogo que para mim foi fantástico, que foi um jogo do Palmeiras, que o Palmeiras entendeu a forma de jogar do São Paulo e colocou o terceiro zagueiro, o Wagner Bacharel. E aí o Cilinho, quando ele chegou no intervalo, ele falou, olha, eles estão marcando a jogada, que tinha uma jogada na paralela que fazia o Pita com o Careca e o Silas com o Miller, que o Bacharel já saía antes e cobria. Ele falou, as 3 primeiras jogadas do segundo tempo, vocês dão a bola para ele matar no peito. Na quarta, você inverte, você faz diagonal. Aí foi o que foi feito. As 3 primeiras deram, o Bacharel matou no peito. Quando foi na quarta, ele achou que ia ser paralela, deram na diagonal, o Miller saiu na cara do gol. Foi um jogo que a gente deu de 5-1 no Palmeiras. Então, assim, situações como essa, teve um jogo em Jundiaí, que o jogo a gente não conseguia ganhar do Paulista, chegou no intervalo e falou, você vai de centroavante, Bernardo, nós vamos levantar a bola na cabeça do Bernardo, porque o lateral é baixinho, você escora todas para dentro. Na hora que a gente fazer 1-0, a gente volta para um outro esquema. Né? Então, assim, eu tenho aqui um montão de exemplos para dizer que o Cilinho foi o treinador mais genial que eu conheci. E fora as tiradas que ele tinha, que vocês conheceram o Cilinho, ele era um cara muito engraçado. Um dos primeiros jogos que eu fiz também contra a Inter de Limeira, eu estava mal no jogo, entramos no vestiário, ele falou, Quimelo, vai lá em Marília, pega aquela camisa azul do MAC, vai em Franca, pega aquela camisa verde da Francana e dá para o Bernardo. Ele põe as duas e o São Paulo por cima. Eu ia jogar contra o Marília, os caras falavam, pô, tem um cara lá em Marília que ele tromba com 5, 2 morrem na hora e os outros 3 vão para o hospital. Ia jogar em Franca e falava, pô, o cara corre 200 minutos. Agora aqui se parece uma pamonha, acho que está faltando esse espírito do Marília e da Francana em você. Então, assim, é um cara que poderia ficar aqui falando dele. Aí você voltou para o segundo tempo, arrebentando. No segundo tempo, resolvi o jogo, acabei com o jogo. As histórias do Neto, histórias do Capone, uma história genial do Cilinho, a última que eu vou mandar. Teve um período no São Paulo que começou a aparecer um empresário. Empresário. Ah, vamos fazer isso. Não, tem que falar com o empresário. Não, Careca. Não, meu empresário. Aí, e ele fazia uma reunião antes de cada jogo, de cada treino. Ele colocava os bancos assim num quadrado e todo mundo, ele perguntava, algumas pessoas falavam. Aí ele ficou indignado com aquela situação de ouvir falar em empresário. E aí ele pegou e falou, era o Careca e o Sidney, que estava com esse negócio de empresário para cá, empresário para lá. Ele falou, ô Sidney, Careca, amanhã eu vou trazer um empresário aqui de vocês e nós vamos ter uma conversa. Eu falei, pô, vai trazer meu empresário? Não, amanhã eu vou trazer um empresário de vocês aqui. Então tá bom. Chegou no outro dia, sentou todo mundo, Cilinho veio com 2 embrulhos desses papel velho que ele achou na feira, ele embrulhou os negócios lá dentro. Chegou para o Sidney e falou, tá aqui seu empresário. Chegou para o Careca e falou, tá aqui seu empresário. Pô, como meu empresário? Sou empresário, abre aí. Os caras abriram, tinha um espelho. Quem é seu empresário? Seu melhor empresário é você, né? Então, ele tinha essas tiradas, mas que tinha uma profundidade, assim, absurda, né? Que é óbvio que o melhor empresário seu é você mesmo. Se você jogar, acabou. Você não precisa de ninguém, né? Verdade. Então, fiquei arrepiado aqui, Seródio. Ouvindo falar do falecido Cilinho, eu fiquei emocionado porque eu convivi com ele, vi muitas histórias, mas o Bernardo, é claro, convive. Você também. Você também estava lá. Cara, juro por Deus, olha, estou emocionado de ouvir falar. E você também fica emocionado porque o Careca uma vez me falou, o Quartarolo, o Careca foi em 80 e pouco, falou assim, se o Cilinho trabalhar na Europa, ele mata a pau, porque ele é melhor que todos esses caras, ele está muito na frente.
A gente, quando fala isso hoje, os caras ficam olhando meio torto, né? Saudosista. Mas ele era gênio. E gente boa demais. Obrigado pelas histórias, viu, Bernardo? Ele era gênio, gente boa demais, um cara além do tempo. Nossa, tenho uma saudade enorme dele, mas tenho uma curiosidade, Bernardo. Como profeta, o Cilinho era bom? As profecias que ele fez para você. Seleção, Mercedes na garagem e a loira deu tudo certo ou não? Só a loira que não, que a minha esposa é morena. Agora, Bernardo, além do Cilinho no São Paulo, você também viveu com o Tele Santana. O Tele era mais chato, mas também era gente. Com o Tele, você tem alguma história também no São Paulo? Tenho várias também. O Tele também, eu acho que são diferentes. O Tele não era tão tático como o Cilinho, não era tão estratégico. O Tele primava muito pela técnica, você tinha que jogar um bom futebol. O Cilinho também, ele também, a gente tinha, eu e o Ronaldão, principalmente, né, com menos qualidade, a gente sempre ia para o terceiro anel, trabalhar com bolinha de tênis, bolinha de borracha. E o Tele também, antes de cada treinamento, a gente fazia muita técnica com ele. Então, ele não era muito assim da parte tática, mas a parte técnica ele era muito chato. E depois ele era como um pai. E nós, daquela época, também tem uma grande mudança nos atletas de hoje, no ser humano, né? Porque hoje alguns pais não podem nem repreender o filho, né? E naquela época, não. Se o Pelé falasse uma coisa, ou o Cilinho falasse, uma hora ou outra você se rebelava de alguma forma. Mas, na maioria das vezes, a gente obedecia e acabou. Teve uma situação, com o Pelé, eu tenho várias também, né? Teve uma que o Elivelto comprou o primeiro carro dele, aí eu que ajudei ele a comprar. E aí, quando eu ia para Franca, eu dava carona para vários meninos, né? E o Elivelto, eu passava por Alfenas, aqui perto dessa região onde eu estou hoje, para deixar ele em Alfenas e depois eu ia para Franca. E aí compramos um carro para o Elivelto lá, ele comprou, ajudei ele a comprar, num cara onde a gente comprava carro, um Monza, né, na época. E aí nós fomos, mas aí comprou sem o Tele saber, o Tele não sabia que tinha comprado o carro, porque até isso o São Paulo era um clube exemplar, que você tinha que alguns atletas, eu, por exemplo, não podia, eu tinha que tirar só uma determinada quantia da minha conta. Se eu fosse comprar um carro, já ligava para o meu pai para ver se estava tudo bem. Eram outros tempos. E aí nós compramos o carro e o Tele não sabia. E aí a gente deixou para sair num dia bem cedinho, onde o Tele era final de semana, que o Tele dormia no final de semana. E a gente saiu rápido, cedo, e aí paramos num posto de gasolina do lado do CT para abastecer o carro. E aí falei, vamos encher, abastecendo, falei, vamos encher o pneu, eu e o Elivelto. Aí estamos os dois agachados, enchendo o pneu ali, eu explicando para o Elivelto, que ele não sabia nada, como é que encher pneu e tal. E aí estamos os dois abaixados assim, vem um ronco de um motorzão. O motor assim estacionou do nosso lado para encher o pneu também. Aí eu olhei para trás e eu ouvi a estrela do carro, era uma Mercedona marrom, era o Tele. Falei, Elivelto do céu, olha quem chegou aqui, estão ferrados. O Tele desceu. O que vocês estão fazendo aí? De quem é esse carro? Falei, não, seu Tele, esse carro aqui é para o pai dele, Elivelto. Não, mas onde vocês vão com esse carro? Falei, não, aqui nós compramos um carro, vamos levar lá para Alfenas, eu que vou. Quem vai dirigir? Falei, não, eu que vou dirigir o carro para ficar tão. Não, olha lá, hein? Olha lá. Hein? Então, assim, eles cuidavam, se preocupavam com você, agiam exatamente como um pai, né? E nós aceitávamos, porque nós éramos educados daquela forma, né? Então, e teve uma época também que um episódio que eu Tele também que foi engraçado, que um dia nós pedimos para ele nós pedimos para ele parar de falar com o Cafu, porque ele estava dando muita dura no Cafu e o Cafu não estava rendendo, o Cafu estava mal. E o Cafu, e ele direto gritando com o Cafu, porque ele falava muito, ele falava demais com todo mundo, ele não poupava ninguém. O único cara que ele não falava nada era com o Leonardo, era o único. Falava com o resto, ele falava com todo mundo. E aí ele começou a falar com o Cafu e tal, e coisa, e a gente pediu, não, seu Tele, não vou. Fizemos uma reunião com ele, na realidade.
Ele não fala, pô, você tem que pegar leve com ele, não sei o que tem, tal, tal, tal. E ele falou, pô, como é que eu vou pegar no pé? Eu tenho que, a minha função é essa, eu tenho que fazer isso. Não, pô, mas o senhor tá pegando o pé muito dele, pô, a gente entende, a gente tem uma idade mais que ele e tal. Aí ele deixou de pegar no pé do Cafu, começou a pegar no meu pé. Pô, e da hora ele gritava comigo, Bernardo é isso, Bernardo é aquilo, Bernardo é isso, Bernardo é aquilo. Chegou uma hora, um dia, Seródio Quartarolo, que a bola nem tinha chegado em mim, ele gritou comigo, eu fui em cima dele, cara, eu dei um grito com o Tele, eu fiquei gritando assim, tipo um leão quando está rugindo. O Raí até contou essa história esses dias, que foi muito engraçado, mas aí eu dei aquele grito, mas não fiz nada mais que isso, quer dizer, já foi uma afronta, já foi uma ofensa, né? Mas aí ele também entendeu e eu não tive nenhum problema com ele por esse motivo, né? E uma última história do Tele, que foi muito bonita também, que foi na final de 90, quando nós perdemos para o Corinthians, uma parte do grupo queria que o Zé Teodoro e o Ricardo Rocha jogassem. Porque era o Ivan que jogava. Jogou o Ivan na zaga, o Marcão de centroavante. E o Cafu foi jogar na frente. Então, o Cafu jogava pelo lado, pela esquerda. E aí a gente queria que o Zé Teodoro e o Ricardo... para travar o Gil Baiano, né? Não, ele pôs tô falando de São Paulo e Corinthians. No ano seguinte. No ano seguinte. Mas contra o Corinthians, a gente queria que jogasse o Ricardo e o Zé pela experiência e pela capacidade que eles tinham, né? Sim, a idade, homens de decisão, etc. E aí nós chamamos ele, fizemos uma reunião. Ele falou, eu só não vou... Aí fomos eu, Raí, Leonardo e Zete, acho que nós fomos. Ele falou, eu só não vou mandar vocês embora, vocês só vão jogar amanhã, porque eu não seria louco de tirar vocês 4, porque isso é uma afronta, eu não admito isso e tal, então vai jogar quem eu quero. E aí nós jogamos e perdemos aquele jogo. E aí, não sei se vocês se lembram, terminou em dezembro e o Brasil, né? Em janeiro começou outro brasileiro, não sei se vocês se lembram disso. Lembro. Começou outro brasileiro e aí saiu o Eliel e entrou o Miller. E o time foi e chegamos na final de novo. No primeiro jogo da final, o Elivelton quebrou o dedinho do pé. Fomos para o segundo jogo. No dia do jogo, horas antes, bateram no meu quarto e falaram, o Tele está chamando você lá no quarto dele, para ir lá. Falei, caramba, o que aconteceu, né? Cheguei lá, estavam os mesmos caras de 6 meses atrás e aí já estava o Ricardo, que já estava no time. Estava o Ricardo, estava eu, Zé Teodoro, estava eu, Raí, Zete, Leonardo e o Ricardo Rocha. Aí o Tele disse o seguinte, ele falou, olha, eu queria primeiramente pedir desculpa para vocês, porque há 6 meses atrás eu fui arrogante, eu cometi um erro, eu não quis dividir a responsabilidade com vocês tinham razão, então primeiramente eu queria pedir desculpa para vocês por isso, e hoje eu estou chamando vocês aqui para me ajudar a resolver esse problema. Queria que vocês me dissessem com que time a gente deve entrar. Então ele tinha a opção de colocar o Flávio no meio campo, ou o Flávio pela esquerda ali, ou então porque o Cafu na época jogava pela direita, de lateral direito. Ou então ele tirava o Cafu da direita, colocava o Zé Teodoro e punha o Cafu na ponta esquerda, aí sim para bater com o Gil Baiano. E aí nós optamos pelo Zé Teodoro, e aí nós falamos, melhor deixar o Cafu lá com o Gil Baiano, porque eles fazem o jogo deles lá de maluco, de correr, né? E os outros 10 fazem outro jogo. Então, essa passagem assim, com o Tele foi uma passagem muito assim, emocionante, muito bacana, porque em 6 meses ele não queria mandar a gente embora, mas ficou chateado porque nós fomos reivindicar uma situação e depois, 6 meses depois, ele chamou, pediu desculpa. Então, assim, são lembranças de 2 treinadores geniais que eu tive que assim, eu tenho muita saudade e muito orgulho também de ter trabalhado com essas pessoas. Quartarolo, Bernardo, tem muita história, só uma coisinha, só quero dar um spoiler, como diz a garotada hoje em dia.
Depois da conta, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e com o Bernardo em 1996, que talvez o Bernardo nem lembre mais, mas que marcou a minha carreira. Vai, Quartarolo. Ah, legal. Não, eu queria falar sobre o Tele e o Cirinho ainda, porque quem me contou essa história foi o Zé Teodoro, né? Na época, os jogadores eram mais próximos da gente. O Bernardo sabe disso. E o Zé também confirmou essa mesma história, que o Tele foi muito humilde. E daí, quando a gente contou essa história no ar uma vez, um cara ligou lá na rádio, várias pessoas, Cafu para marcar Gil Baiano, quem é Gil Baiano? Só que as pessoas não esquecem, o Gil Baiano naquela época estava voando, foi para a seleção com o Falcão. O Bragantino tinha um time maravilhoso, um time forte. O Biro, que jogava pela esquerda, não atacava tanto, mas o Gil Baiano, o Mauro Silva, tinha Márcio Santos, tinha os caras, o Alberto, tinha os caras lá diferentes. E era realmente isso, e o Parreira era o técnico, né? Então, quer dizer, era um time fortíssimo. E aí o Tele conversou com a moçada e o Cafu travou, é claro, travou, mas o Cafu jogava na frente, atrás, com facilidade. E quando a gente falava isso, Bernardo, os caras falavam que ele estava mentindo. Quem é Gil Baiano? Mas, não, peraí. O Gil Baiano foi um belo lateral, depois jogou no Palmeiras, jogou na seleção. Na época estava na sua melhor fase e era a grande saída de bola do Bragantino ali pela direita, né, Bernardo? Tanto é que os caras... Exatamente. Era um jogador com potencial ofensivo muito forte. Ele era muito forte fisicamente, jogador com uma capacidade física tremenda, bons cruzamentos, batia em gol. Foi um ótimo lateral. Não chegou na seleção brasileira à toa, né? Vai lá, Cerote. Vou contar a história aqui, Bernardo. Se segura aí, talvez você nem lembre disso daí. Olha o que você vai falar, hein? Estão querendo até me tirar do ar. O Bernardo Corinthians foi campeão paulista, aliás, campeão na Copa do Brasil contra o Grêmio, campeão paulista depois com o Corinthians contra o Palmeiras. Mas o Bernardo era o cara no meio campo do Corinthians, era o xerifão. Eu cobri o Corinthians naquela época. E aí, um dia, aquelas coisas que acontecem no mundo, o Corinthians foi jogar lá no norte do país, um jogo, se eu não me engano, se ou não, e uma fonte chegou para mim e falou assim, e ninguém foi cobrir, a imprensa não ia atrás desse jogo. Era um jogo meio de semana que não valia nada, ninguém foi. E aí, o Corinthians teve um resultado que não foi muito agradável, mas uma fonte chegou para mim e falou assim, foi no Amazonas, se eu não me engano, esse jogo. Deu uma confusão no vestiário. Eu falei, mas como assim? Eu não vou te falar. Mas teve briga. E a briga envolve o Edmundo. Eu falei, cara, justo o Edmundo. Aí eu estou dando o boletim à noite no Parque São Jorge. O Toninho de Almeida ficava na sala, o Toninho de Almeida ficava do lado do vestiário. E eu estou lá gravando meu boletim. E surgiu a informação de que no jogo teve um problema no vestiário envolvendo o Edmundo e mais um jogador. E a informação ainda não está confirmada. E nisso sai o Bernardo do vestiário. E ele está escutando tudo que eu estou falando. Então, o Bernardo abre a porta. Não sei se você vai lembrar disso. Era uma porta. Eu não me lembro. É uma porta. Como chama? Uma porta da sala de imprensa. E vira assim para mim. Apanhou porque é muito folgado. E se mexer de novo, apanha de novo. Isso tudo vazou na minha gravação, Bernardo. Nossa. Você me fez virar o comentário do dia. Misericórdia. Você lembra dessa Não, desse episódio, eu e você, eu não me lembro disso. Sinceramente, eu não me lembro. É você e o Edmundo por causa do Zé Elias, que o Edmundo resolveu... Sinceramente, eu me envergonho de falar disso hoje, principalmente que assim, o Edmundo é uma pessoa que eu gosto, a gente se desentendeu nessa época, mas é uma pessoa que eu gosto e admiro, né? Mas é uma passagem que eu me envergonho pelo que eu fiz. Principalmente por ter sido com o Edmundo, uma pessoa que eu gostava e gosto, né? Mas foi ali um momento de nervosismo mas foi uma situação bem feia. Foi feio. Vocês chegaram a conversar depois? Já está tudo certo? Somos amigos. Não tem problema com ninguém. Não, Vitão, mas nós ficamos bastante tempo sem se falar. Ficamos muito tempo sem se falar. E aí, há 4 anos atrás, nós temos um amigo em comum, um grande amigo em comum,
talvez vocês até conheçam, que ele é agente e tal, é o Pepinho, o Giuseppe Dioguardi, o Pepinho. Sim. E o Pepinho é muito meu amigo e muito amigo do Edmundo. E aí nós nunca mais nos falamos. Então, aí eu fui para o Rio de Janeiro, no Carnaval, e aí o Pepinho falando, não, vou chamar o Edmundo. Eu falei, não, Pepinho, deixa para lá, melhor não sei o que tem e tal. Não, eu vou. Eu falei, não chama. Eu estou lá no camarote, e lá me divertindo, o cara bate nas minhas costas, eu viro o Pepinho e o Edmundo. Aí o Edmundo falou assim para mim, ele falou, pô, achei que era o Marcelinho Carioca. O Bernardão não tem nada contra, a gente se abraçou, começou a conversar. Aí, se fosse o Marcelinho Carioca, eu não tinha aceito, mas o Bernardo, aí a gente conversou, se abraçou, depois no dia seguinte fomos no almoço junto. Então, assim, eu não tenho amizade, mas a gente conversa, se respeita, e eu lamento profundamente o ocorrido, uma coisa de que com ele eu já tive vários problemas assim desse tipo, mas com o Edmundo eu realmente lamento muito. Agora, Bernardo, inclusive eu trabalho lá na Fox com o Edmundo, que é comentarista, e é um cara, sabe, amigo de todo mundo gosta dele, então você fez muito bem. Até porque as coisas passam e a gente vai se acalmando. Agora... mas eu pedi, no dia seguinte, eu fui pedir desculpa para ele, falei, cara, minha reação foi muito intempestiva, eu queria que você me desculpasse. Ele não me desculpou, mas eu fiz a minha parte, porque eu realmente me arrependi. Embora eu tivesse razão em até não de fazer o que eu fiz, de agredir ele, mas tinha motivos, né? Mas eu fiz minha parte, pedi desculpa e hoje está tudo bem, graças a Deus. Mas é verdade que você... Faz parte do jogo também. Faz parte do jogo. É verdade que você jogou o Marcelinho Carioca na porta? Não, o Marcelinho não precisava, porque o Marcelinho, ele era... O Marcelinho, ele é um dos caras mais inteligentes, mais malandros com que eu já joguei. Além de ser na minha seleção, ele estaria, porque era um jogador fantástico. Mas o Marcelinho não precisava jogar ele na porta, não. Era só falar com ele. O Rincon quis jogar ele na porta, eu não. Ah, eu sabia que tinha sido um cara grandão. Ô, Bernardo, era algum negrão, mas não foi eu, não. Ô, Bernardo, então vamos mudar de assunto, porque esse assunto é muito chato, realmente, ficar lembrando desse tipo de coisa. Esses repórteres são muito chatos, esse tal de Seródio, esse tal de Quartarolo. Eu queria que você falasse. Peraí, deixa eu me justificar uma coisa aqui. Eu perguntei, porque ficou marcado para mim na minha. E tem uma outra coisa, Bernardo. Um dos caras que eu mais briguei enquanto eu era repórter foi com o Leão. O Leão e o Fábio Seródio parecia pegar. E eu nunca tive nenhuma mágoa do Leão. O Leão, graças a Deus, o Leão não tem mágoa minha. A gente consegue conviver na boa. Hoje virou tudo brincadeira, tudo que a gente... Mas olha que o Leão rugia para mim, que eu vou te contar, viu? Imagina. Agora eu queria que o Seródio falasse sobre um assunto mais tranquilo. Porque, na verdade... pode deixar. Hoje... Tem uma pergunta aqui. Sim, eu sei. Mas se é hoje, Seródio, ele não jogaria futebol. Ele ia cantar música sertaneja, não sei se sertanejo universitário, que é meio chato, mas ia cantar música sertaneja e ia ganhar muito mais que jogador de bola. Eu não sei, eu acho que na música eu não ia me dar bem. Não. O Careca falou que vocês eram bons. Não, era, até que era, mas acho que não sei. Bom, hoje está ganhando muito dinheiro, talvez ganhasse mais dinheiro que o futebol. E a carreira seria mais longeva, né? Teria mais, é verdade. Seria muito mais tempo para trabalhar de carreira. Né? Bernardo, eu sei que você poderia ser um grande cantor, mas eu gosto de você como jogador de futebol. Não só pelo que você fez no São Paulo e no Corinthians, como você fez na Alemanha, jogou uma temporada, 2 temporadas no Bayern de Munique. Jogou uma temporada. Cerezo Osaka do Japão, jogou no América do México, é um jogador internacional. E eu não vou deixar você escapar. O desafio aqui é escale o time do Cerezo Osaka, do goleiro ponta esquerda. Eu vou escalar sim, vou falar sim o nome de 5 caras que jogavam comigo lá. Gilmar Rinaldi, Toninho Cecílio, Marquinhos e o Deli Valdez.
e o treinador, que era o Paulo Emílio. O resto, eu não me lembro. Tudo japonês. O resto era japonês. Não, é tudo japonês. Era tudo japonês. E no América, você lembra do time do América? Do América, lembro. Do América, sim. Era um bom time. Era o Chaves no gol. Chaves ou o Galo Garcia. Chaves, Tico. O lateral direito era o seu Barriga. Seleção. Não esqueci, um cara de seleção. Na zaga era o Oscar Ruggeri e o Rodon. E na lateral esquerda era... me esqueci o nome do cara. No meio jogávamos... Era Bernardo, Farfán, Lara. Bernardo, Farfán, Lara. Na frente era... Lateral direito era Toninho Cecílio, que é um uruguaio. Uruguaio brasileiro, da seleção uruguaia e tal. No meio era Bernardo, Farfán, Lara e Martelotto. Na frente era o Hugo Sanches e Zag, ou às vezes o Zag e o Cuauhtémoc Blanco. E no Bayern de Munique? No Bayern, o meu time era o Schumacher, o Thomas Berthold, Seleção também. Kohler, quem era o outro zagueiro, Jesus Cristo? Não me lembro. Lateral esquerdo era o Christian Zieg. No meio jogava eu, Effenberg, Olaf Thon. Na frente, Labadia, Alan McNally e o Mikhail Sternikov. Só timão, hein, Cerotti? Só timão. O cara jogava sem timão. Um cara jogou com tanto jogador importante, foi tão importante você ficar perguntando de intriga de vestiário, Quartarolo. Eu também acho. Não, mas eu falei do Careca Bianchessi, que ele deu uma entrevista para nós maravilhosa esses dias, e ele falou assim, eu e o Bernardo, a gente estava indo tão bem. Daí eu fui vendido pro Atalanta, né? Veio em troca do Evair, e você foi para o Bayern. Aí acabou. Se fosse hoje, vocês fariam um live, como nós estamos fazendo aqui. É verdade. Mas na época não dava, ou seja, perdemos 2 grandes cantores sertanejos. Porque nós lá do interior, sou de Piracicaba, a gente é caipira da gema, né, Bernardo? Não é caipira como esse daí de hoje. Exato. A nossa música caipira é outra, não é essa. Não é essa música de zona aí, não. Desculpa, não falei, escapou. Exato. Agora, viu, o Bernardo? É um gosto tem que ser respeitado. É verdade. Você falou que viveu em fazenda, eu também vivi em sítio, né? Vivi em sítio. E a gente fala, tive filhos. Eu vivi na moca. É por isso que você está fora dessa conversa. O Bernardo é daquela época que subia no pé de manga para pegar manga. Exatamente. Chupava a cana lascando no dente. Na moca tinha feira, tinha barraca, bacana, tinha barraca, tinha tudo. Esse moleque não viveu, viu, Bernardo? Não viveu. Como não? Só come pizza. O Bernardo, uma última pergunta minha, de minha parte, depois do Cerotti, para a gente encerrar, até para não tomar ainda mais seu tempo, mas é um papo extraordinário e gostoso com os amigos, né? Bernardo, você falou assim, tem hora que eu perco a paciência, teve aquela briga lá que você citou, que realmente não tem mais que citar, né? Já conversou com o Edmundo. Mas quem olha para você, eu vejo muito isso no Serginho, no Mauro, que jogou no Corinthians, no Maurão. Vocês, né, são grandões, né? As pessoas falam, nossa, esse cara deve ser bravo. E você é um cara doce pra caramba, tranquilo, né? Eu quero saber como é que tá a sua vida agora. Olha o sorriso, Donego. Pô, bonito pra caramba. Tá mais novo do que antes, né? Você é um cara tranquilo, um cara amigo, né? Um cara que fala bem, um cara bem formado, um cara que veio lá de baixo para buscar tudo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente nesse momento em que a solidariedade é tão importante, e a gente falou durante o programa, né? Parece que o ser humano se perdeu um pouquinho no meio dessas digitalizações da vida. Então, eu gostaria que você deixasse essa mensagem, que você é um cara que tem começo, meio e fim quando fala, é muito legal ouvir. Eu sempre fui muito tranquilo, graças a Deus, eu sempre tive muitos amigos por onde eu passei, então, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, eu tenho
muitos amigos, porque assim é a minha forma de ser. Então, eu acho que por mais que você cresça, que você ganhe dinheiro, que você seja famoso, eu acho que a humildade é a grande chave de tudo. Eu acho que você não tem que se sentir melhor que ninguém por você ter uma posição ou por ter dinheiro, né? Então, eu acho que hoje solidariedade, eu acho que a humildade, eu acho que companheirismo, eu acho que são as coisas que mais faltam. Hoje o ser humano não tem valor hoje, falta de valor hoje. O ser humano cresce sem nenhum valor de família. Eu acho que hoje as famílias, os pais não ensinam mais valores que a gente aprendeu quando criança. Então, eu acho que o mundo carece disso. Eu acho que a gente tem que retroceder em algumas coisas. Eu acho que no ensinamento, o amor ao próximo, eu acho que essa coisa... O ser humano está muito individualista hoje. Eu acho que todo mundo pensando em si, de certa forma, viver no mundo de hoje, ele exige, de certa forma, que você seja, de certa forma, um canibal, mas eu acho que tem espaço para o amor, para a fraternidade, para o companheirismo e para a reciprocidade, principalmente. Eu acho que essa é a palavra. Reciprocidade, acho que é uma coisa que está faltando demais. Acho que está todo mundo muito individualista. É emocionante o depoimento, hein, Seródio? Só última pergunta para o Bernardo. Olha, eu sou um fã do Bernardo, pela convivência que tive com ele durante muitos anos, principalmente no Corinthians, enquanto eu era repórter por lá. Ele foi jogador do São Paulo, do Corinthians, tem uma história tão linda. E você, que está acompanhando a entrevista agora, e é muito pequeno, deve estar olhando para ele e falando assim, mas peraí, esse cara não é o pai do Bernardo do Brighton? É verdade, é o pai. Bernardo, uma pergunta que eu acho que ninguém nunca fez para você. Você é um paizão de jogador de futebol ou é um pai chato de jogador de futebol? Eu sou um pai chato com o meu filho, né? Porque eu fui muito chato. Eu e minha esposa fomos muito chatos com eles na criação, muito rígidos na criação, porque eu acho que a obrigação dos pais é preparar bem o seu filho. Então, tudo que eu não tive possibilidade de ter, a nível de instrução, de escola, de educação, eu dei para o meu filho. Então, a minha primeira missão é que o meu filho fosse um homem de caráter, um exemplo como pessoa, isso ele é. E, por circunstâncias, ele é um apaixonado por futebol e acabou se tornando, não se tornando, ele acabou conquistando coisas. Ele não é nenhum craque, mas o profissionalismo dele, a seriedade, fizeram que ele alcançasse assim, o nível de profissional que ele é hoje. Então, ele não é nenhum craque, mas ele joga numa liga muito importante. Ele já ficou 2 anos no Leipzig. Um ano ele foi vice-campeão alemão, porque o campeonato lá ele pode se considerar campeão alemão, porque o Bayern joga o campeonato ele contra ele e os outros 19 jogam o campeonato. Então, ele já teve 2 anos. Ele foi campeão na Áustria. Então as pessoas falam, mas foi campeão na Áustria. Ele foi campeão. Tem gente que vai na Áustria e não é campeão. Ele foi. Então, assim, eu sou muito chato com ele, cobro demais. Eu sei das limitações dele. Por isso mesmo eu cobro muito, porque o Neymar não precisa não a nível técnico, né? Ninguém precisa falar o que ele tem que fazer em campo. Mas, às vezes, fora de campo, sim. Então, eu sou um cara chato. Enquanto ele permitir, eu serei chato e vou procurar instruí-lo e estar ali do lado dele, dizendo o que eu acho que é o certo e que é o errado, porque eu tenho quase o dobro tenho mais do dobro da idade dele e, obviamente, eu sei mais coisas que ele, vivi o mundo que ele está vivendo agora, então, pela graça de Deus, ele aceita a minha participação na vida dele e assim, eu sou muito grato a Deus por isso. Queria ter um Bernardo, pai, viu? Queria ter um pai assim. Mas Lógico. eu não posso nem reclamar muito do meu pai, mas você pode reclamar. É outra história, viu? Melhor mudar de entrevista. Eu, graças a Deus, é mais ou menos como o Bernardo, meu pai também pegou muito no meu pé. Não era um homem muito instruído, mas é como eu posso chamar o Bernardo agora. É um O meu campeão deixou os outros no meu pé. É verdade. Bernardo, obrigado pela sua participação. Eu estou muito feliz em te ouvir, ver esse sorriso maravilhoso que você tem, ver tudo que você conquistou. Muita sorte para o seu filho.
É bom realmente falar com você, com os amigos. Quem sabe com o término da pandemia a gente não possa tomar uma cervejinha aí, um vinho qualquer dia. E, por favor, eu sei que você dispôs aí uma hora para falar com a gente e atormentou um amigo aí, que amigo é para essas coisas. Como é que é o nome do amigo? Mande um abraço para ele e é meu abraço final para você também. Perfeito. Te agradeço muito, agradeço pela oportunidade. A gente está sempre à disposição aqui. Como você falou, passando a pandemia, para mim vai ser um prazer enorme estar com vocês para tomar uma cerveja, um vinho, um jantar aí e falar pessoalmente sobre as lembranças que estão de um tempo que a gente tem saudade é porque foram bons, né? Então não tem como você ter saudade de algo que foi ruim. Como é que chama o amigo do seu escritório aí? É o Robson Moras. Um abraço para o Robson. Obrigado, viu, Robson? Obrigado, viu? Depois manda o boleto, né, Serote? Manda o boleto. Obrigado para todos vocês. Obrigado de coração, Bernardo. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Esse é Bernardo, volante importante do futebol brasileiro, passando conosco aqui no Futebol em Rede Entrevista. Bela entrevista. Um abraço, Seródio. Olha, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E venha para a rede você também. Tchau, tchau. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.